Imagina aí, em um dia bonito e ensolarado, você decide fazer um passeio de barco com seus amigos. Vocês embarcam em alto mar, estão se divertindo ali, bebendo champanhe, até que uma tempestade atinge a embarcação, fazendo vocês naufragarem em alto mar. Mas calma. Pouco tempo depois, vocês conseguem ser resgatados. Ufa! Um grande navio transatlântico aparece para ajudar vocês. Vocês entram nesse navio aliviados por terem sido resgatados, mas estranho, parece que não tem ninguém ali. O navio tá silencioso, tá vazio, parece até abandonado. E essa sensação de ufa dura bem pouco, porque logo vocês percebem que entrar naquele lugar pode ter sido o pior erro da vida de vocês. Amor. Isso acontece no filme Triângulo do Medo, um filme de terror dos anos 2000, super macabro e enigmático, considerado por alguns um filme difícil de entender, mas que a gente vai falar tudo sobre hoje, fazendo uma análise completa, explicando o final e trazendo os significados e curiosidades por trás dessa obra que envelheceu muito bem. Se você é novo por aqui, oi, prazer, eu sou a Baby e aqui nesse canal eu falo sobre filmes e séries de terror e curiosidades bizarras sobre os bastidores dessas produções assustadoras. Então, se você gosta desse mundo do terror, fica por aqui, se inscreve no canal, deixa seu like e seu comentário já agora no início do vídeo, que ajuda muito. Chegaram algumas pessoas novas aqui com o último vídeo que eu postei. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos. Amo que estamos nos tornando um grande clã do terror e das trevas. E ó, não esquece de me seguir nas redes sociais também, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Quase todo dia tem vídeo curto e toda semana tem pelo menos 2 vídeos longos. Triângulo do Medo é um filme de terror britânico de 2009, que foi dirigido pelo Christopher Smith e estrelado pela Melissa George, o Liam Hemsworth, que é ex da Miley, o Michael Dorman, a Rachel Carpani, o Henry Nixon e a Emma Lang. Esse elenco interpreta o grupo de amigos que embarca nessa viagem trágica de barco. O filme saiu numa época em que muito terror com enigmas, quebra-cabeça e um terror mais psicológico nesse sentido estava ganhando espaço, e ele foi destaque por sua trama inteligente e bem construída. Triângulo do Medo já começa com uma cena bem importante pra gente guardar na cabeça. A Jess aparece abraçando o filho dela, o Tommy, e tentando acalmar o menino, dizendo que foi só um pesadelo, que aquele sentimento ruim vai passar e que ele precisa se acalmar. Então, logo de cara, a gente entende que ele teve um pesadelo e ela, como mãe, tá ali tentando proteger e tranquilizar o menino. Enquanto os créditos iniciais passam ali, o filme mostra a Jess andando pela casa e dá pra ver que ela é uma mãe cansada ali, uma mãe exausta. A gente vai entendendo ao longo da história que o Tommy é um garotinho autista e que ela é mãe solo, então ela vive cansada, sobrecarregada e vivendo mais no automático. Em seguida, alguém toca a campainha da casa dela. A Jess vai até a porta, mas não tem ninguém. Ela estranha, mas volta para os afazeres do dia, e é nesse mesmo dia que ela tem um encontro marcado. Ela vai fazer um passeio de barco com um cara que ela tá paquerando, o Greg, junto com alguns amigos dele. Quando ela chega lá, a gente conhece melhor o grupo. O Greg é o dono do barco e é o paquera ali da Jess. Também estão ali a Sally e o Downey, que formam um casal de amigos do Greg, que são bem chatinhos e meio egocêntricos. O Victor, que também é um amigo do Greg, chega junto ali com a Jess, e a Heather, que é uma amiga da Sally. O clima é meio esse. O Greg tá levando a galera pra esse passeio e a Sally com o Downey parecem querer arranjar alguém pra ele, só que ele não tá na vibe de ficar com outra pessoa, porque ele chamou a Jess justamente pra ser o encontro dele. Eles já tinham se conhecido num bar há um tempo atrás e conversavam e etc. Mas a Sally, ela implica ali com a Jess, ela acha a Jess estranha e não quer ver o amigo dela envolvido com ela. Eles embarcam e no começo tá tudo ótimo. Tá todo mundo bebendo champanhe, relaxando, curtindo o mar. Só que, do nada, o céu fecha com uma nuvem escura e sinistra e vem uma tempestade cabulosa, gente. A sensação é até de que eles estão entrando meio que num vórtice, sei lá. É bizarro essa tempestade que tá vindo, tudo preto, nebuloso. O Greg tenta usar o rádio ali do barco pra falar com a guarda costeira e tentar entender o que tá acontecendo ali com o tempo. Mas o sinal começa a falhar, rola uma interferência e em um momento ele chega a ouvir uma voz desesperada pedindo socorro, dizendo algo tipo, por favor, me ajuda, todo mundo aqui morreu, tá todo mundo morto. Mas essa conexão cai, a tempestade engole o barco, vem uma onda gigante e a embarcação
embarcação se despedaça. Help me! Please help me! Killing everyone! They're all dead! We hear you. Depois do caos, eles conseguem voltar à superfície e sobreviver ali boiando nos destroços. Todos, menos a Heather, que desapareceu ali no mar. Eles ficam ali à deriva, esperando algum tipo de ajuda, até que surge um transatlântico enorme, um navio muito grande, mas com uma aparência mais antiga. Esse navio encosta e dá a chance deles subirem, e eles sobem aliviados, né, achando que foram salvos. A Sally fica esperando que talvez a Heather também tenha sido resgatada por esse navio, e o grupo começa a andar por lá procurando alguém. Mas eles não acham nada. O navio parece estar vazio. Eles seguem ali pelos corredores e encontram um quadro na parede com uma foto daquele mesmo navio, só que uma foto de muitos anos atrás, uma foto em preto e branco. O navio se chama Aeolus, e esse nome vem de um mito grego que basicamente dá uma explicada ali no filme, mas eu vou deixar pra falar sobre isso mais pra frente. Bom, depois disso, eles continuam andando e a estranheza só aumenta porque não aparece absolutamente ninguém. E aí começam a acontecer umas coisas meio bizarras. O Victor, ele vê uma chave ali caída no chão do navio, e essa chave é da Jess. Mas não foi a Jess que deixou cair. Então, alguém tinha pegado a chave da Jess antes e tinha deixado ali. Não sabemos. Eles vão pro refeitório tentando entender a situação, e a Jess acha que vê alguém passando ali no fundo. O Victor vai atrás e nesse momento o grupo se separa. O Victor segue sozinho por um lado, a Sally e o Downey vão para outro lado e a Jess e o Greg vão para outro lado. O Greg e a Jess chegam até um quarto e no banheiro eles encontram uma frase escrita com sangue no espelho. E o que tá escrito é: vão para o teatro. E é um negócio completamente bizarro, né? É um trem escrito com sangue. Mas o Greg simplesmente encara como se aquilo fosse normal e fala, tipo, beleza, vamos pro teatro. Isso aqui deve ser esses caras que trabalham em navios, pregando peças, que não sei o quê. Eu conheço galera assim, eles estão pregando peças, vamos pro teatro. Mas nisso, ele e a Jess discutem e acabam se separando. O Greg vai pro teatro e a Jess continua andando pelo navio. Enquanto isso, a Sally e o Downey também chegam no teatro e a Jess volta pro refeitório. São muitos lugares e muitas pessoas, né, gente? Mas vamos com calma pra gente entender tudo. No refeitório, ela encontra o Victor sangrando, muito estranho. Ele tá meio zonzo, assim. Ele tá sangrando muito por um machucado aqui da nuca e ele acaba indo pra cima dela, meio que querendo atacar ela. Pra se salvar, a Jess, então, enfia o dedo na ferida dele, bem ali onde ele tá machucado, e ele cai e morre. Logo depois, ela vai pro teatro e encontra a Sally e o Downey amparando o Greg, que tinha levado um tiro. Ué, né? Como assim, gente? Ele tomou um tiro do nada? O que tá acontecendo? Calma que a gente vai entender. O casal Sally e Downey fala que o Greg contou pra eles que foi a Jess que atirou nele. Eles começam a acusar ela, falando: foi você que atirou, por que você fez isso? Por que você mandou a gente vir pro teatro? E a Jess fica sem entender, ela tenta explicar que não foi ela, que ela não mandou ninguém pro teatro, que ela tá falando sério, que ela não atirou no Greg, que ela não sabe o que tá acontecendo, mas que não foi ela. E é bem nesse momento que alguém começa a atirar ali da parte superior do teatro. E esses tiros acertam o Downey e também a Sally. Os dois acabam morrendo ali num banho de sangue. A Jess entra em pânico, né? Todo mundo tinha morrido, e sai correndo ali pelo navio. Atrás dela vem uma pessoa mascarada com uma arma na mão, perseguindo a coitada. Acontece uma luta super intensa e a Jess consegue enfrentar essa figura. Ela pega um machado, eu acho, uma marreta, não lembro, e no fim ela empurra essa pessoa mascarada pra fora do navio ali, fazendo ela cair no mar. Só que antes de cair, essa pessoa fala pra Jess assim: mate eles. Mate eles. Mate eles. E a Jess fica sem entender nada, né? Tipo, mata quem? De que você tá falando? Quem é você? Desde que ela entrou naquele transatlântico, a Jess vinha sentindo um déjà vu constante. Como se ela já tivesse vivido aquilo antes. Como se ela já tivesse estado naquele navio. E nesse momento, quando ela tá atordoada ali, olhando pro horizonte, pensando, né, o que tá acontecendo, a imagem dá aquela sensação de deslocamento. E aí, ela vê uma coisa que deixa tudo mais doido ainda. Tem um barco
chegando perto do navio pra pedir ajuda. E quem é que tá naquele barco? Eles mesmos. A Jazz vê o Greg, a Sally, o Downey, o Victor e uma outra versão dela mesma chegando ali. Ou seja, ela tá dentro do navio e vê uma segunda versão dela entrando no navio com o grupo, como se tudo tivesse recomeçando. A partir daí, ela começa a perceber que tudo de estranho que aconteceu tinha sido causado por ela mesma. A chave dela, que apareceu do nada ali, ela mesma tinha deixado cair. A figura que ela achou que viu passando no fundo do refeitório era ela mesma. Só que a Jazz ainda tá bem confusa e tentando entender a lógica completa disso. Em um momento, ela consegue encontrar o Victor e tenta convencer ele que existem duas versões dela no barco e que toda aquela confusão tá acontecendo. Ela fala assim: olha, a gente tem que sair daqui agora, tem uma outra versão de mim lá dentro com o pessoal e esse barco aqui é uma emboscada, a gente precisa fugir. O Victor acha que ela tá doida e, desesperada e irritada ali pra poder tentar fazer ele acreditar, a Jazz pega a cabeça dele e empurra contra a parede. E nesse momento, um pedaço de ferro acaba fincando aqui perto da nuca dele, ferindo ele gravemente. E aí, tudo se encaixa. Lembra lá daquele momento em que a Jazz encontra o Victor sangrando e ele ataca ela? Foi essa Jazz aqui que causou o ferimento. Ela mesma criou o motivo que levou ele a atacar ela depois. Quando o Victor vai andando ali, meio zonzo, indo em direção ao refeitório pra repetir aquela cena que a gente já viu, em que ele ataca a Jazz, acontece uma coisa crucial. A Jazz, que a gente vai chamar de primeira versão, que é a que já viveu tudo aquilo no barco, encara a Jazz, que é a segunda versão, que é a Jazz que acabou de chegar no navio. Então temos primeira versão da Jazz, já passou por tudo, segunda versão da Jazz acabou de chegar no navio. Elas se veem, ficam se encarando e a Jazz, que acabou de chegar no navio, foge correndo, apavorada. A primeira versão da Jazz, que já tá entendendo mais ou menos o que tá acontecendo, fala pro Victor: tá vendo? Eu te falei, existem duas versões de mim. Mal sabe ela que não são só duas. Andando mais ali pelo navio, essa primeira versão da Jazz encontra uma sala com vários papéis escritos assim: se eles embarcarem, mate todos eles. E ela escreve mais um, justamente pra meio que conferir se aquela letra era dela, e é. E ela acabou de escrever ali mais um papel. Em outro momento, o colar dela, que tem uma foto ali do filho, cai numa parte mais baixa, assim, do navio. E quando ela olha pra baixo, ela vê vários colares idênticos espalhados ali. Isso deixa muito claro que aquilo tudo já aconteceu muitas e muitas vezes. Ou seja, ela tá presa num loop. E essa que eu tô chamando de primeira versão pode ser, sei lá, a 24ª. A Jazz tá tentando juntar ali as peças do quebra-cabeça, ela acaba encontrando uma arma ali e vai em busca de achar os outros, porque a intenção dela é tentar salvar todo mundo ainda, fazer eles saírem do navio. É aí que ela escuta um tiro vindo do teatro e corre pra lá. E ela encontra aquela mesma situação que ela já tinha visto. A Sally e o Downey socorrendo o Greg, que tomou um tiro. Ela se aproxima e, como ela tá com uma arma na mão, eles ficam achando, claro, que ela é a culpada. Só que dessa vez aparece alguém lá de cima atirando neles. Outra pessoa mascarada. A Jazz consegue dar um tiro nessa figura que tá de máscara e por um momento ela salva a Sally e o Downey. Ela tenta falar ali com eles: gente, me segue, a gente precisa sair daqui, vocês precisam confiar em mim, não fui eu. E ela começa a repetir pra si mesma que ela precisa mudar o padrão, que dessa vez ela vai conseguir quebrar o ciclo. Ela entrega ali a arma pro Downey e fala: aconteça o que acontecer, atira. Se aparecer alguém, você atira. E ela vai ali tentar buscar o Victor, que tava machucado, mas ainda tava vivo. Só que aí vem mais uma virada. A pessoa mascarada que tava atirando lá de cima do teatro era, adivinha, mais uma versão da Jazz. Uma terceira versão. Essa terceira Jazz aparece perto do Downey e da Sally, tira o capuz e se passa pela Jazz de verdade, dizendo pra eles seguirem ela se eles quiserem se salvar. Os dois estranham a mudança da postura ali, mas eles seguem a Jazz. Numa cabine, essa terceira Jazz mata o Downey e fere a Sally ali de uma forma bem séria, deixando ela sangrando muito, mas mesmo assim ela consegue escapar correndo, mesmo com uma ferida, acho que aqui na barriga, sangrando muito. A primeira versão da Jazz, que tava tentando salvar todo mundo ainda, corre atrás da Sally pra ajudar e explicar que não foi ela que fez tudo isso. Mas a Sally
Sally tá aterrorizada e óbvio que ela não confia em nada do que a Jess tá falando. A Sally consegue chegar até um rádio, pede ajuda, dizendo uma frase que a gente já ouviu antes. Por favor, me ajuda, todo mundo morreu, tá todo mundo morto. E aí é muito louco, porque essa frase é exatamente a frase que o Greg tinha ouvido no rádio lá no barco antes da tempestade, quando rolou aquela interferência. Ou seja, o Greg lá do passado, prestes a entrar na tempestade, estava se comunicando com esse momento no navio. Loucura, né? Pois é. Help me! Please help me! She's killing everyone! They're dead! They're all dead! A Sally segue correndo até uma parte mais alta do navio, que é tipo o deck, o cais, não sei o nome. A Jess vai atrás e ali elas veem várias Sallys mortas. Existem vários corpos repetidos ali, como se a mesma morte já tivesse acontecido incontáveis vezes. A Jess vê a Sally morrendo e, quando ela olha de novo pro horizonte, ela enxerga mais uma repetição. Uma versão dela matando uma outra versão mascarada dela. Ou seja, ela tá presa num ciclo em que a história vai se dobrando sobre si mesma o tempo inteiro. E aí, tentando explicar de uma forma bem clara. O loop funciona assim. A Jess e os amigos são resgatados pelo navio. Essa versão da Jess tá entrando ali sem saber o que tá rolando, só tendo uns déjà vus. Dentro do navio, todos os amigos acabam sendo mortos por uma pessoa mascarada. Em algum momento, a Jess descobre que a pessoa mascarada é ela mesma tentando cumprir uma missão: matar todo mundo caso eles embarquem. E eles embarcam, então ela precisa matar todo mundo. Esse seria o único jeito de sair do looping, se ela, como pessoa mascarada, conseguisse matar os amigos e também matar essa versão dela que acabou de chegar no navio. Só que sempre que ela chega perto de completar isso, ela mata todo mundo ali, só precisa matar ela mesma. A Jess, recém-chegada, acaba vencendo a Jess mascarada, que cai no mar, mas antes tenta avisar: se eles embarcarem, mate todos. Então, ela nunca consegue concluir o objetivo e fica presa nesse looping eterno. Toda vez que ela vai conseguir, a versão da Jess dela, que não sabe de nada, vai lá e vence a luta e precisa descobrir tudo de novo e tentar fazer tudo de novo e eternamente esse looping, gente. Bom, em um desses ciclos, a Jess mascarada cai no mar de novo, só que dessa vez o filme mostra o que acontece depois. Ela cai ali no mar e vai parar numa praia isolada e consegue caminhar de volta para casa. Quando ela chega, ela vê ela mesma dentro da casa com o filho, usando aquele mesmo vestido que ela estava usando no começo. E aí, o filme mostra mais claramente a cena que rola lá no início. Essa Jess que tá dentro da casa se revela como uma mãe abusiva. Ela grita com o filho, ela diz que ele não é normal, ela perde a paciência e chega até a bater nele. A Jess que chegou de fora fica revoltada ao encarar essa realidade, que era ela mesma sendo abusiva com o filho. E diante disso, ela pega uma marreta e mata essa versão mãe abusiva dela mesma a marretadas. E alguns detalhes do início do filme começam a fazer sentido. Lembra quando a Jess vai atender a campainha e não tem ninguém do lado de fora? Na verdade, tinha sim. Era a própria Jess do lado de fora, observando tudo. O Tommy vê toda aquela cena, né? Ele fica desesperado, chorando muito. Ele acabou de ver a mãe matando a própria mãe. E mais um detalhe do início do filme é explicado. Quando a Jess abraça o Tommy ali no início e diz que foi só um pesadelo, ela, na verdade, tá tentando acalmar o filho, não por um pesadelo, mas porque ele acabou de ver a mãe matando a própria mãe. Depois disso, ela decide ir embora com o filho. Ela coloca o próprio corpo, o corpo da Jess que ela matou, no carro ali e sai dirigindo com o Tommy, prometendo que vai ser uma mãe melhor e que vai mudar. Na estrada ali, ela acaba atropelando um pombo e o sangue desse pombo escorre assim no para-brisa. Ela para, pega o pombo morto e joga na beira da estrada. E ali, ela percebe que já tem um monte de pombo morto ali na mesma posição, como se aquilo também tivesse se repetido várias vezes.
Estranho, né? Ela volta pro carro e continua dirigindo. Mas o Tommy, ele fica muito assustado com o sangue do pombo que tava ali no vidro e começa a chorar e a gritar. A Jess vai se estressando até que, de repente, acontece um acidente. O carro deles bate em um caminhão e capota. Chegam ali umas pessoas pra socorrer e, pelo que parece, tanto a Jess quanto o Tommy morreram. Só que aí vem a última camada. O Tommy realmente morreu, mas o corpo que as pessoas viram como sendo o corpo morto da Jess era, na verdade, o corpo da Jess que já estava morto ali no porta-mala, que ela tinha colocado ali. A Jess que estava dirigindo sobrevive. Ela fica atordoada ali e recebe uma oferta de carona de um táxi. O motorista pergunta para ela para onde que ela quer ir e ela responde que quer ir pro pier, onde ela vai encontrar os amigos para poder fazer o passeio de barco. E aí a gente entende que esse looping que parecia ser só dentro do navio, na verdade é em tudo, é no filme inteiro, é a vida dela inteira nesse recorte. Ela entra nesse ciclo de novo e de novo, porque na cabeça dela, embarcar naquela viagem é a única chance de consertar a realidade e salvar o filho dela da morte. E tem um detalhe importante também lá do início do filme. Quando ela tá chegando no barco, o Victor caminha ali junto com ela e ele acha a Jess meio estranha, porque ela demora a responder algumas perguntas, inclusive ela demora a responder por que o filho dela não foi. Ela diz que o Tommy estava na escola, só que aquele dia era sábado. Não tinha escola, na teoria. Quando o final acontece, isso ganha sentido. Ela estava estranha nesse momento porque o filho dela tinha acabado de morrer no acidente. Isso também explica por que quando ela entra no barco, ela pede desculpas pro Greg. No fundo, ela já sabia, mesmo que de forma inconsciente, que aquilo ia dar errado e que ela estava entrando de novo numa situação terrível. E assim o filme termina, deixando claro que o que a gente viu não é só um looping do navio. É um looping gigante que engole toda a vida da Jess e traz por trás questões de maternidade, culpa, arrependimento e saúde mental. O filme é muito menos sobre um navio estranho ou mal assombrado ou com assassinos e mais sobre uma mulher presa num castigo emocional que parece infinito. A Jess é uma mãe exausta, sobrecarregada, vivendo no limite, que cometeu vários erros ali. O que acontece no navio funciona como uma metáfora cruel de um estado mental que talvez até você aí já tenha sentido. Quando uma pessoa tá se afundando em culpa, cansaço e arrependimento, ela fica revivendo as mesmas cenas na cabeça, tentando achar o ponto certo em que tudo poderia ter sido diferente e nunca encontra. A sensação de déjà vu, as repetições, os objetos acumulados, tudo reforça essa ideia de ciclo. Ela tá presa numa rotina de dor e tentativa de conserto. O filme mostra a Jess de dois lados diferentes. Por um lado, ela ama o filho, quer proteger ele, quer ser uma boa mãe e quer apagar qualquer coisa ruim que ela tenha feito. Mas por outro, ela também tem um lado ruim ali que muita gente não gosta de admitir. Ela fica irritada, ela perde a paciência, ela tem explosões e até atitudes violentas quando ela perde ali o controle. O filme coloca a Jess frente a frente com a própria versão que ela não quer ser. Quando ela vê aquela cena em casa, ela não fica só em choque. É como se o filme dissesse que olha só, você não tá lutando contra um monstro aqui. Você tá lutando contra você mesma e contra o estrago que você fez quando você perdeu a cabeça. Então, o looping vira uma punição. Ela tenta desesperadamente resetar o dia pra salvar o filho e se tornar uma pessoa melhor. Mas toda vez ela volta pro mesmo ponto, porque o problema não é só o acidente ou o navio. É a culpa dela, o trauma e a incapacidade de aceitar a perda e de encarar o próprio lado sombrio. E isso, gente, tem tudo a ver com o mito grego de Aeolus, lembra que eu falei lá no início? Bom, o nome do navio é Aeolus. E na mitologia, Aeolus é o deus do vento e o pai de Sísifo. Sísifo, na mitologia grega, era um rei conhecido por ser muito esperto, mas ao mesmo tempo extremamente trapaceiro. Ele fazia de tudo para se dar bem, ele mentia, ele enganava as pessoas, ele traía acordos e vivia querendo provar que era mais inteligente que todo mundo, até mesmo mais inteligente que os deuses. Em algumas versões do mito, ele cometeu crimes graves e ainda tentou usar a própria esperteza para escapar das consequências. O
O problema é que, eventualmente, chega o momento em que a morte vem buscar ele, como vem pra todo mundo. Só que o Sísifo não aceita isso e tenta dar o jeito que ele sempre dá. E o que ele faz? Ele engana a morte. Ele prende a morte ali com um truque pra impedir que ela leve as pessoas. E por um tempo, ninguém morre, o que bagunça o mundo inteiro. Quando os deuses percebem essa confusão, eles vão lá e consertam a situação. Libertam a morte e garantem que o Sísifo finalmente vá para o mundo dos mortos. Só que mesmo depois disso, ele ainda tenta escapar. O Sísifo faz um último truque. Ele combina com a esposa que ela não faça os rituais funerários e não dê a ele um enterro digno. Aí, quando ele chega no submundo, ele finge indignação e diz que foi desrespeitado, que não recebeu um funeral e pede permissão para voltar por um tempo para o mundo dos vivos só para resolver isso e dar uma bronca na esposa. Gente, olha que safado. Os deuses deixam ele voltar, ele volta pra vida e depois não retorna ao submundo, mais uma vez trapaceando. Ele fica ali, gente, vivendo a vida dele de boa, aproveitando e tentando fugir do destino. Uma hora ele é levado de novo ao submundo e aí vem o castigo que tornou o nome dele famoso. Sísifo é condenado a empurrar uma pedra enorme morro acima. Ele empurra com todo o esforço, chega quase no topo, mas bem quando parece que vai dar certo, a pedra rola de volta e cai lá embaixo. E ele tem que descer e empurrar tudo de novo. E de novo, e de novo, e de novo, e pra sempre. É uma punição eterna que não tem fim e não tem recompensa. Um ciclo infinito que existe justamente pra mostrar que, por mais esperto que ele fosse, ele não ia conseguir enganar a vida, a morte e as consequências pra sempre. E o que isso tem a ver com o filme? Tanto o filme Triângulo do Medo quanto o mito de Sísifo falam de uma pessoa presa num castigo de repetição eterna, em que ela sempre acha que agora vai, mas sempre volta pro começo. No mito, o Sísifo é punido a empurrar uma pedra morro acima, chega quase no topo sempre, e quando parece que finalmente vai terminar, a pedra rola de volta e ele tem que recomeçar pra sempre. No filme, a pedra da Jess é a tentativa desesperada de consertar a própria vida e salvar o filho. E o morro é esse caminho que sempre se repete. O passeio de barco, a tempestade, o navio, as mortes, a queda no mar, a volta pra casa, a fuga de carro, o acidente, tudo. E então, tudo reinicia de novo. Assim como Sísifo tenta enganar a morte no mito, a Jess também fica tentando burlar a realidade e o destino. Ela não aceita o que aconteceu e por isso continua procurando um jeito de fazer diferente. Como se existisse uma combinação perfeita de escolhas que vai desfazer o que ela fez. Só que o filme é cruel justamente porque mostra que ela até consegue mudar uma coisinha aqui e ali, mudar o padrão, como ela diz. Mas ela nunca consegue escapar do ciclo. Quando ela tá perto de chegar ali no topo do morro, né, o mundo puxa ela de volta pro início, igual a pedra rolando morro abaixo. O castigo de Sísifo não é só físico, né, ele é psicológico. Ele é condenado ali a repetir por causa do orgulho, da trapaça e da tentativa de escapar das consequências. No filme, a Jess é presa num loop que tem muito mais a ver com culpa, negação e arrependimento. Ela ama o filho, mas também carrega o lado feio do esgotamento e da violência que ela não quer encarar. Então, o navio vira uma espécie de purgatório, onde ela é obrigada a confrontar ela mesma, as escolhas dela e o estrago que tudo isso causou, repetidas vezes, sem descanso. E é aí que o nome do navio, Aeolus, funciona como uma pista. Ele aponta para esse universo mitológico que leva até Sísifo e prepara você para entender que aquilo que você está assistindo é um terror sobre castigo eterno e sobre a ilusão de que, se você tentar mais uma vez, você vai conseguir vencer o inevitável. E não é assim que funciona. A Jess vira o Sísifo do filme. Ela empurra a pedra da segunda chance o tempo todo e o filme sempre faz essa pedra rolar de volta. Pois é profundo, né, gente? Bom, o diretor Christopher Smith contou que o filme já nasceu com a ideia de ser um terror circular, tipo uma história que volta pra ela mesma. Ele contou que tinha essa ideia desde 2004 e que queria muito fazer um terror em que você fosse, ao mesmo tempo, a vítima e o assassino. Ele também falou que se inspirou bastante em O Iluminado e que gosta de filmes que dobram a narrativa e deixam a gente meio perdido de propósito. Um exemplo dessa inspiração em O Iluminado é o número 237. O diretor diz que usou o número de propósito porque é o número do quarto mais famoso de O Iluminado. Além disso,
tem a mensagem escrita no espelho, que também é uma referência direta. Em O Iluminado, existe a ideia de mensagem no espelho como algo perturbador e simbólico. E em Triângulo do Medo, essa frase aparece no espelho, levando o grupo pro teatro ali como parte do clima de pesadelo. Gente, amei esse filme. Eu não conhecia ele, eu confesso que eu já tinha visto, acho que o pôster, mas eu fui ficar sabendo dele aleatoriamente essa semana e eu também descobri que ele é um dos filmes dos anos 2000 que as pessoas mais não entendem o final. Então, eu gostei de assistir, eu gosto de filmes que tem essa vibe mistério, enigma. E fazer isso junto com o terror, né, gente? Fica lindo. Bom, e você, já assistiu o filme Triângulo do Medo? O que você achou dessa obra? Comenta aqui se você já assistiu, se você entendeu o final, se você já sabia sobre essa parte da mitologia grega por trás do filme. E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, me seguir nas redes sociais e também se aparecer o botão de hypar aí pra vocês, hype esse vídeo pra ajudar o canal a crescer. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.